Acho que a primeira coisa que preciso dizer antes de me afogar no pântano desta memória é que eu não sou um sujeito particularmente supersticioso. Eu sempre ri daquelas histórias de estrada, daqueles causos que a gente escuta em postos de gasolina sobre caroneiros fantasmas, sobre luzes que piscam no mato e que te guiam para a desgraça. Eu era o cético, o que dependia apenas do que os olhos podiam medir e o que a física podia provar. Mas agora, parado aqui, com o cheiro persistente de terra molhada e algo mais, algo rançoso, metálico, que nunca pertenceu a um veículo motorizado, impregnado nas minhas narinas, eu sou obrigado a reescrever todas as minhas regras. Eu não vi entrar, mas o peso. Ah, Deus, o peso. Eu não estou mais sozinho no carro. Isso é um fato. E esse fato é a razão pela qual eu dirijo a 150 km por hora, sob uma chuva torrencial que mal me permite distinguir o asfalto do matagal, sem conseguir piscar, sem conseguir respirar profundamente, porque a cada expiração que dou, sinto a troca de ar de mais alguém ou de mais alguma coisa, bem aqui dentro, fechada comigo, compartilhando o microclima sufocante e o silêncio quebrado apenas pelo motor e pelo ruído dos pneus rasgando a lâmina d'água na rodovia. Eu estava voltando de São Paulo. Uma viagem de negócios exaustiva, daquelas que te sugam a alma e te deixam com a cabeça zunindo. Já passava das 3 da manhã e a estrada que eu peguei, a antiga BR-459, é conhecida por ser um trecho particularmente desolado e mal iluminado. Não havia lua. Apenas nuvens escuras e a promessa de uma tempestade que vinha se cumprindo há mais ou menos 1 hora. Meus faróis cortavam o breu como 2 lanças amarelas. Mas a visibilidade era patética. Eu já estava no limite do cansaço, com a cabeça pendendo levemente para a esquerda, tentando convencer meu corpo a aguentar mais 40 minutos, até o próximo posto, onde eu pudesse tomar um café decente e esticar as pernas. Eu tinha o rádio ligado, mas era apenas estática granulada. Desliguei. Preferi o silêncio. E foi o silêncio. O completo e absoluto silêncio daquele trecho de serras que me permitiu ouvir o que veio a seguir. Não foi um grito, nem um barulho de acidente. Foi um som, uma espécie de arrasto gutural, como se alguém estivesse puxando uma peça pesada de metal enferrujado sobre o cascalho, mas o som era abafado, quase filtrado pela chuva. Eu freei instintivamente. Não bruscamente, mas o suficiente para sentir o peso do carro inclinar para frente e o cinto de segurança apertar meu peito. A adrenalina, que até então estava adormecida, injetou-se nas minhas veias como um líquido gelado. Olhei para o velocímetro. 40 km por hora. Eu estava quase parado. O que eu vi, ou o que eu pensei ter visto na beira da estrada, foi o suficiente para quebrar a minha resolução de não me envolver. Era uma figura. Não podia ser um animal. Era grande, alta e estava curvada sobre o acostamento de terra batida, perto da cerca de arame farpado que delimitava um pasto. O casaco ou a vestimenta que cobria a figura era escura, quase absorvendo a pouca luz dos meus faróis. A posição era de dor ou de extremo cansaço. Parecia que havia caído ali e estava lutando para se levantar. No meu universo de regras lógicas e céticas, havia uma que permanecia. Se você vê alguém em perigo em uma estrada deserta, você para. Você ajuda. Você não é o tipo de pessoa que segue em frente ignorando um potencial acidente ou uma emergência médica. Essa foi a minha falha. Essa foi a porta que eu abri. Hesitei por um momento, as mãos suadas apertando o volante. Aquele trecho era notório por assaltos, mas a figura parecia desamparada demais para ser uma emboscada. Além disso, assaltantes geralmente não ficam na beira da estrada sob um dilúvio, curvados daquela maneira estranha e imóvel. Liguei o pisca-alerta.
Coloquei o carro em parque e, contra todos os instintos de autopreservação que me gritavam para acelerar, eu destravei a porta. O clique do destravamento pareceu ensurdecedor no silêncio da cabine. A porta do motorista rangeu ligeiramente ao ser aberta e o cheiro da chuva fria e do mato invadiu o ar condicionado quente do carro. Eu desci. Tive que fechar os olhos rapidamente para me acostumar com a escuridão úmida. Peguei a lanterna do porta-luvas. O vento chicoteava a água contra meu rosto. Ei! O que houve? Você está bem? Minha voz soou ridiculamente fina e distante. A figura não se moveu. Ela estava lá, talvez a 10 metros do carro, na borda da luz dos meus faróis. Eu dei um passo para fora do asfalto, afundando a sola do sapato na lama. A água gelada escorreu pelo colarinho da minha camisa. Eu notei algo. O silêncio. A chuva ainda caía, forte e constante, mas o som do arrasto havia cessado. E a figura, a forma como estava curvada era antinatural. Não era a postura de alguém que tropeçou. Era a postura de algo que estava esperando ou caçando. Eu levantei a lanterna, a luz fraca tremendo na minha mão. Apontei diretamente para ela, e foi aqui que o meu ceticismo desmoronou, e a verdade fria e podre começou a vazar para a minha realidade. A figura não tinha rosto, ou melhor, não tinha um rosto visível sob a luz da lanterna. Estava coberta por algo, um capuz muito grande, ou talvez fosse simplesmente escuridão concentrada. Mas o que me fez parar a respiração e congelar cada músculo do meu corpo foi o movimento. Quando a luz atingiu a silhueta, ela não se endireitou, não se virou, não fez um som, apenas girou. O corpo permaneceu curvado, mas a cabeça, ou o topo da forma, virou para mim de um jeito lento, impossível para um ser humano. Era como se a coluna vertebral tivesse sido substituída por um eixo de metal enferrujado, girando sem fricção. E então eu vi, não o rosto, mas o braço. Estava esticado em direção à estrada, e não parecia pele, parecia galhos, ou talvez osso muito escuro e alongado, fino e nodoso, emergindo das vestes pesadas. Não havia mão visível, apenas a terminação daquele apêndice que tocava o chão. E enquanto eu assistia, paralisado pelo terror mais puro que já senti, o braço lentamente se recolheu para dentro da capa. A sensação não era de que eu estava presenciando uma pessoa ferida. A sensação era de que eu havia interrompido um ritual, ou pior, de que eu havia sido notado por um predador. Meu coração martelou na caixa torácica como um tambor desesperado. Não houve tempo para pensar, para racionalizar, apenas a certeza primitiva de que eu precisava sair dali. Eu dei meia volta, escorregando na lama, a lanterna caindo e rolando na beira do acostamento. A luz dançando enlouquecidamente no mato. Corri de volta para o carro. Abri a porta, joguei-me no banco, ofegante. Meu corpo tremia tanto que eu mal conseguia acertar a chave na ignição. Olhei para o retrovisor lateral. A figura estava lá, na escuridão, ainda curvada. Eu girei a chave. O motor tossiu, hesitou por um segundo eterno que pareceu uma vida inteira e finalmente pegou. Minhas mãos já estavam no câmbio, prontas para engatar o drive. Fechei a porta. E foi aí que aconteceu. Eu fechei a porta rapidamente com força, tentando selar o mundo de terror que estava lá fora. A porta bateu com um clanque pesado. Mas enquanto meus dedos agarravam a alavanca de marcha, um som muito mais sutil, mas infinitamente mais perturbador, registrou-se no meu ouvido. Não foi o som do meu movimento. Não foi o motor. Foi o clique abafado de uma segunda porta sendo fechada. Não a minha. Era impossível. Eu estava sozinho. O sangue drenou do meu rosto de tal forma que senti um formigamento frio no couro cabeludo. Minha respiração ficou presa na garganta. Olhei para o painel de luzes. Dora Jar? Não. Tudo estava apagado. As luzes internas permaneceram desligadas. Mas o ar
O ar dentro da cabine havia mudado. O ar estava mais pesado, não apenas pela tensão, mas fisicamente. E o cheiro. Aquele cheiro rançoso, metálico, que agora eu percebia que não estava no exterior, mas tinha vindo de onde quer que aquela coisa estivesse. Era um odor de mofo antigo e de ferrugem, e ele estava concentrado. Eu engatei o carro, pisei no acelerador até o fundo, ignorando a aquaplanagem, ignorando o risco de morte na curva seguinte. Eu precisava de velocidade, eu precisava de distância, eu não olhei para trás. A essa altura, não era mais uma questão de medo, era uma paralisia estratégica. Se eu olhasse, eu confirmaria. E se eu confirmasse que havia entrado, eu enlouqueceria antes de conseguir dirigir mais 1 quilômetro. Eu dirigi por talvez 10 minutos. O carro gritando na chuva, o limpador de para-brisas trabalhando freneticamente em uma tentativa fútil de me dar alguma clareza. E durante esses 10 minutos, a certeza se transformou em convicção. Eu sentia a presença. Não era apenas a mudança de temperatura, que agora estava fria, muito mais fria do que o ar exterior gelado. Era a sensação de ser observado. Eu tentei falar comigo mesmo, tentei quebrar o feitiço. Você está cansado, você viu uma sombra, você fechou a porta com força e o vento fez um truque. Mas então, o corpo começou a reagir de maneiras que a mente não podia justificar. O espelho retrovisor interno. Eu o usava para checar se havia algum caminhão vindo atrás de mim, e ele estava ali, ligeiramente ajustado. Quando eu entrei no carro, ele estava perfeitamente centrado para o meu campo de visão. Agora, ele estava inclinado, ligeiramente apontando para o banco traseiro. Não muito, apenas o suficiente para mostrar que algo ou alguém havia tocado. Eu mantive meus olhos fixos na estrada, tentando não respirar fundo, como se o ar fosse um veneno compartilhado. Mas a curiosidade mórbida, a necessidade de provar que eu estava errado, começou a me corroer por dentro. Eu precisava de uma pista visual que desmentisse o que minha pele estava sentindo. Finalmente, com um movimento rápido e cheio de pavor, desviei o olhar para o retrovisor interno, apenas um relance. O banco de trás estava vazio. O couro preto estava liso e molhado nas extremidades devido à umidade que entrei ao abrir e fechar a porta. Um alívio maciço, quase esmagador, começou a me inundar. Eu estava delirando. Estava exausto. O medo me fez imaginar o clique da porta e a presença fria. Eu voltei a focar na estrada, mas o alívio durou menos de 5 segundos. Minha visão periférica capturou um detalhe no canto superior do meu olho, o vidro da janela traseira. Eu olhei diretamente para ela através do retrovisor. E ali estava. O carro estava climatizado e, por causa do diferencial de temperatura com o exterior, as janelas estavam levemente embaçadas nas bordas, mas a maior parte do vidro estava limpa devido ao aquecimento. Exceto por uma área no banco de trás. Havia uma mancha de condensação, perfeitamente circular, no vidro traseiro, bem no centro, como se alguém estivesse muito perto dele. E dentro dessa mancha de condensação havia um desenho. Não uma escrita, mas o resultado de algo quente e úmido sendo pressionado contra o vidro frio. Era o formato, borrado mas inconfundível, da palma de uma mão. E não era uma palma humana normal. Os dedos eram finos demais, muito longos, e havia um pequeno ponto no centro, como se uma unha ou garra tivesse perfurado a condensação. Minhas mãos escorregaram no volante. O suor frio que escorria pelas minhas costas não era mais de medo, mas de choque existencial. A palma no vidro traseiro não estava ali quando eu olhei segundos antes. Ela havia aparecido agora, sob o calor úmido de algo que estava respirando contra a janela. Eu não conseguia mais negar. Eu parei o carro para ajudar. E algo entrou. Algo que não era humano. Eu acelerei ainda mais. A velocidade não era mais sobre fugir do local. Era sobre fugir da realidade. Minha mente gritava que eu precisava sair daquele casulo de metal e vidro. Mas a voz instintiva,
A voz primitiva dizia que se eu parasse, se eu abrisse a porta, eu estaria selando o meu destino. Eu tinha que mantê-lo ocupado, ignorá-lo. Mas como ignorar o cheiro de mofo e podridão que agora preenchia a cabine? Como ignorar a sensação gelada, como se o assento ao meu lado estivesse irradiando o frio de um túmulo? Eu não sei onde estou indo, mas sei que não posso parar. Está aqui. E a única pergunta que resta é: o que ele quer? E quando ele vai se mover? Eu estou preso. Eu estou dirigindo, mas estou preso. E se eu sobreviver a essa noite, se eu conseguir chegar à luz do sol e abrir esta porta e me jogar para fora, eu ainda terei que enfrentar a verdade. Eu parei o carro para ajudar, e a única coisa que consegui foi me tornar a companhia de algo que não deveria existir. O que eu fiz? O que eu trouxe para dentro? Se você está me ouvindo, você precisa saber o que acontece em seguida. Eu não posso mais aguentar esse silêncio e esse peso. Eu não posso olhar para trás. Mas eu sei que terei que fazê-lo em breve. Essa é apenas a primeira parte. Eu preciso de fôlego para contar a segunda. Não saia. Você precisa saber o que acontece quando eu finalmente me atrever a olhar diretamente para o que está sentado no meu banco de trás. Eu sinto que não vai ser bonito. Por favor, espere pela parte 2. Eu não posso passar por isso sozinho. O ar no carro não era mais ar. Era uma pasta fria, densa, que entrava nos meus pulmões como fragmentos de gelo úmido. Eu estava dirigindo a uma velocidade que beirava o irresponsável para aquela estrada secundária, mas o acelerador parecia ser a única coisa que me mantinha preso à realidade. O único elo com a ideia de fuga. Meus olhos estavam fixos na escuridão à frente, mas a visão periférica era uma tortura constante, forçando-me a reconhecer o espaço além do retrovisor, o espaço onde a coisa se aninhava. Eu não olhei, não consegui. O pavor me impedia de virar a cabeça, mas o silêncio era a prova irrefutável de que o que havia entrado comigo não era humano. Se fosse um ser humano ferido, ele estaria gemendo, tossindo, pedindo ajuda, ou pelo menos tentando me tranquilizar. Mas só havia aquele som, que eu mal conseguia distinguir do pulsar do meu próprio sangue nas têmporas. Um slosh baixo, úmido e constante, como se algo estivesse sendo lentamente misturado dentro de uma cavidade. A umidade. Era a umidade que me matava. Ela não era externa. Emanava do banco de trás, saturando o couro sintético, deixando um cheiro de musgo morto e ferro enferrujado que grudava na minha garganta. Fechei os olhos por um microsegundo, apenas o tempo suficiente para sentir o carro cambalear ligeiramente, e naquele instante a sensação de peso aumentou. Não era o peso de um passageiro sentado, era a pressão de uma tonelada de gelo em decomposição. Eu precisava de um plano. Eu precisava parar o carro, mas a ideia de parar o veículo, de remover a única barreira de metal e velocidade que me separava daquela coisa, era paralisante. Eu continuaria dirigindo até o combustível acabar, até o sol nascer, até que o asfalto sumisse debaixo dos pneus, se fosse necessário. Mas a coisa não me daria esse luxo. O slosh parou. O silêncio que se seguiu foi pior do que o barulho. Era um vácuo no som, que amplificava cada rangido do carro, cada batida do meu coração, que agora parecia querer romper minhas costelas. Senti a nuca eriçar-se, não por medo, mas pela percepção física de que algo estava se inclinando, se aproximando. Minha mão tremeu no volante. Eu estava rezando. Eu estava implorando, negociando com qualquer força divina que quisesse ouvir, prometendo qualquer coisa em troca daquele alívio. Então veio o toque. Não um toque de mão ou de pele, era uma pressão fria e pegajosa, primeiro sobre o forro do banco do motorista, depois escorregando lentamente sobre o meu ombro. Era lenta, quase desinteressada, como um caracol avançando sobre uma pedra. Não era a mão de um sobrevivente. Era o que sobra de algo que passou muito tempo sob a terra, algo que perdeu a forma e apenas retém a capacidade de pressionar.
O pânico me deu a força de um animal encurralado. Eu girei o volante bruscamente, sem me importar com o barranco ou com o que pudesse estar na lateral da estrada. O carro deslizou, cantou o pneu e eu consegui um pequeno momento de desequilíbrio. Tempo suficiente para a pressão escorregar do meu ombro. Eu virei meu corpo o máximo que pude, tentando ver no espelho lateral, que agora refletia apenas o infinito de uma noite sem estrelas. Quem é você? Minha voz saiu um sussurro fraco, estilhaçado pelo medo. A resposta não foi verbal. Foi um som que fez meus ouvidos zumbirem e meu estômago se revirar. Foi um ruído de carne sendo puxada e esticada, um som que parecia vir de dentro da própria estrutura do carro. E então eu senti. A coisa não estava mais no banco de trás. Estava em mim. Não no sentido de posse espiritual, mas no sentido de que seu corpo disforme havia se espalhado, se moldado à geografia do meu carro. Eu conseguia sentir a umidade sob a cadeira, subindo pelas laterais, infiltrando-se na borracha do painel. Era como se o carro estivesse sendo absorvido por um fungo gigante, frio e predador. Lá estava, o clímax do meu inferno pessoal, o momento em que a curiosidade mórbida e o impulso de ajudar me trouxeram para a beira do abismo. Eu sabia que precisava olhar, que a verdade, por mais horrenda que fosse, era a única chave para entender como parar aquilo. Eu forcei minha cabeça a girar, devagar, o pescoço duro e dolorido, a luz fraca do painel de instrumentos, o único farol de esperança naquele cenário, banhava o interior em um verde fraco e doentio, e ali estava. Não era a figura desfalecida que eu havia tirado do barranco. Não era o motorista do acidente. O motorista do acidente, o homem que eu achei que estava ajudando, era apenas a casca. Aquilo que estava no meu carro era o que havia consumido aquela casca. No banco de trás, ocupando o espaço onde deveria haver um assento, havia uma massa. Uma massa de tecido biológico que parecia uma tapeçaria mal tecida de tendões, gordura saponificada e o que parecia ser a espuma branca de um pulmão encharcado. Não tinha olhos definidos, mas tinha cavidades. Não tinha boca, mas uma fissura horizontal se abriu lentamente, revelando não dentes, mas algo que parecia pequenos fragmentos de vidro quebrado. O mais terrível, o que fechou o loop da narrativa e me fez entender o terror total, não era a massa em si, era o que ela segurava. Naquilo que parecia ser um apêndice pendurado, estava o espelho retrovisor interno do meu carro, o mesmo que eu havia ajustado antes de sair de casa. A coisa o segurava como uma criança segura um brinquedo roubado, e a superfície espelhada estava voltada para mim. Não refletia meu rosto. O reflexo não era de mim dirigindo, nem da massa disforme no banco de trás. O reflexo era a visão que eu tinha tido ao ajudar o homem no barranco. Eu, parado, debaixo da luz fraca dos faróis, abaixando-me para erguer o corpo. Mas neste reflexo a cena estava diferente. No momento em que minhas mãos tocavam o falso corpo do motorista, uma sombra escura e rápida, deslizando do mato, entrava na porta traseira do meu carro, que eu havia deixado destrancada. Não o homem, o parasita. A criatura de umidade e violência havia esperado. Sabia que a compaixão seria a porta aberta. Eu não o tirei da cabine. Ele usou a distração da minha bondade para se infiltrar no meu veículo, a segurança que eu havia oferecido. Enquanto olhava para o reflexo, a massa se moveu, emitindo aquele som terrível de carne puxada. A cavidade, que funcionava como boca, abriu-se mais e um fio de líquido escuro e grosso escorreu. E então, em uma voz que não era uma voz, mas a justa posição de todos os sons horríveis que um corpo humano pode fazer ao ser esmagado, ossos quebrando, tendões estalando, líquido gorgolejando, eu ouvi. Obrigado por me deixar entrar. O som não veio do banco de trás, veio de dentro do meu crânio. Uma voz que não tinha eco, apenas penetração.
O choque foi tão grande que meu pé escorregou do acelerador por um momento e o carro freou ligeiramente. A coisa aproveitou a pausa. O apêndice que segurava o espelho se esticou e o retrovisor voou de volta, atingindo o para-brisa com tanta força que o vidro estilhaçou em uma teia de aranha, mas não quebrou totalmente. A coisa estava agora quase totalmente em cima de mim, a massa disforme e úmida invadindo o espaço entre os assentos, o odor pútrido de pântano e morte quase me sufocando. Não havia mais tempo para dirigir, não havia mais estrada, só havia a necessidade de sair. Eu sabia que, se tentasse abrir a porta e correr, a coisa seria mais rápida. Sua natureza amorfa a tornava capaz de deslizar e cobrir o solo em segundos. A única chance de sobreviver era transformar meu carro, que havia se tornado sua carapaça temporária, em sua tumba. Com um grito primal que rasgou minha garganta, eu pisei no acelerador novamente, mas desta vez não mirando a estrada. Meus olhos se fixaram em uma placa de concreto de uma antiga fazenda que passava voando na escuridão. O único ponto duro, a única interrupção na paisagem que não cederia. Eu agarrei o volante com força desesperada e virei. O impacto foi catastrófico. O airbag explodiu em uma nuvem de fumaça química e dor. O som de metal rasgando e vidro explodindo foi ensurdecedor. Meu corpo foi jogado violentamente para a frente, o cinto de segurança me salvando de ser lançado para fora do para-brisa estilhaçado. Por um momento, tudo era silêncio, dor e o cheiro de borracha queimada e sangue. A fumaça e a poeira preenchiam a cabine. Meu ouvido direito estava zumbindo tanto que eu mal conseguia ouvir os gemidos que escapavam da minha boca. Eu estava preso, esmagado contra o volante. Mas a violência do impacto desfez a massa. O banco traseiro estava irreconhecível. A força G havia jogado a matéria orgânica contra o teto e o painel. Havia pedaços de algo viscoso e branco espalhados por toda a parte, pingando lentamente. E então, o que eu temia aconteceu. A coisa não estava morta, estava apenas dispersa. Eu consegui ouvir o slosh recomeçando. Mais fraco agora, mas ainda presente. A massa estava se reagrupando, escorrendo pelas frestas do carro destruído, tentando encontrar um novo ponto de coalescência. Ela não estava me atacando imediatamente. Estava se curando. Eu precisava sair, agora. Ignorei a dor lancinante na perna e nos braços. Chutei a porta do motorista com o pé esquerdo, forçando-a contra o metal dobrado. O rangido da dobradiça foi a música mais doce que já ouvi. Quando consegui me arrastar para fora, caindo na grama úmida, olhei para trás. A carroceria estava amassada, o capô fumegava, mas o interior parecia pulsar. Eu comecei a rastejar, me arrastando para longe da carcaça do meu veículo, daquela máquina que havia se tornado uma armadilha biológica. Eu não conseguia correr. Eu apenas me afastava o máximo possível, esperando que a distância e talvez a luz da manhã que logo viria a desintegrasse. Eu olhei uma última vez. A massa no banco traseiro havia quase sumido, mas não desaparecera. Havia escorrido para o assoalho, infiltrando-se nas costuras do carpete, parecendo absorvida pelo metal enferrujado. Eu fiquei ali, ofegante, sangrando e tremendo, até o céu começar a ficar cinzento. Quando a luz do dia finalmente chegou, fraca e desbotada, ela trouxe consigo a realidade brutal. Meu carro era uma pilha de destroços irreconhecíveis. Eu liguei para o resgate de um telefone que peguei emprestado em uma casa próxima, contando uma história incoerente sobre desviar de um animal gigante, omitindo o parasita de carne putrefata. Os policiais e a equipe de resgate vieram. Eles registraram o acidente, mas quando inspecionaram o interior, houve um silêncio estranho. Eles olhavam uns para os outros, franzindo a testa. "Senhor, seu carro... Há algo aqui", disse o policial mais jovem, apontando para o banco traseiro e o carpete. "Parece ter havido um derramamento químico muito sério. Está tudo melado e..."
úmido, e o cheiro é horrível. Eles não viram a vida na umidade, apenas a substância, mas eu vi a prova final de que não era um sonho, de que não era apenas o trauma do acidente me pregando peças. Enquanto a luz do dia batia no meu carro destruído, pude ver, incrustado no metal dobrado do painel, um pequeno fragmento do vidro do retrovisor interno. Aquele mesmo pedaço que a criatura havia usado para me mostrar a verdade. Eu o peguei, o vidro era frio e cortante. Ele não estava refletindo o sol, nem o policial que estava ao meu lado. Ele refletia a única coisa que importava, um brilho fraco e escorregadio no meu próprio olho. Eu não o matei. Eu apenas o forcei a abandonar o carro. E a criatura, aquele vestígio de violência que se alimenta da compaixão, não estava mais no meu veículo, mas ao sair, no susto, eu havia pego aquele pedaço de vidro e aquele vidro me tocou. A última coisa que senti antes de ser levado ao hospital, além da dor, foi a mesma umidade fria, um leve formigamento na ponta dos meus dedos. Eu parei o carro para ajudar, e algo entrou comigo. Eu consegui escapar do carro, mas a criatura sabia quem eu era, o que eu fiz e, acima de tudo, onde eu morava. Ela me tocou, e se ela pôde usar um acidente para se manifestar, o que ela fará com um homem quebrado, assustado e com um pedaço de seu corpo no bolso? Agora eu moro na penumbra, sempre com medo da porta destrancada, sempre verificando o retrovisor, mesmo que eu não tenha mais um carro. Porque eu sei que ela está esperando pelo momento em que eu demonstre a mínima vulnerabilidade, para que possa terminar de se infiltrar. Se você estiver dirigindo em uma estrada escura e vir um acidente, siga em frente. Continue acelerando. Não pare para ajudar. Se você parar, você está assinando um contrato. E o que for que esteja lá fora, seja a vítima ou o que se alimenta dela, ele está esperando apenas pela sua bondade para ter a permissão de entrar. E acredite em mim, quando ele entrar, ele nunca mais vai embora. Ele vai apenas esperar pelo seu último e desesperado toque de compaixão para se manifestar por completo. Cuidado com a estrada e cuidado com o que você convida para o seu espaço. Nunca mais pare. Nunca mais.